Semeando com generosidade. Olá, hoje é quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para gravarmos os nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos fazer a leitura de 2 Coríntios, capítulo 9. Você sabe, nós lemos um capítulo da Bíblia por dia, começamos com o Novo Testamento, lá no livro de Mateus, e já estamos aqui em 2 Coríntios. E todos os dias nós deixamos um pequeno estudo, um áudio, na página do YouTube da Lagoinha Castelo, ou então você também pode ouvi-lo no canal do Spotify da Lagoinha Castelo. Então, entre lá, se você ouvir no YouTube, deixe o seu like, ative as notificações, compartilha esse áudio com outras pessoas para que elas também possam ser edificadas. Também falamos com recorrência que compre a Bíblia 365, ela vai te ajudar a fazer a leitura da Bíblia de maneira disciplinada, uma leitura da Bíblia por dia, em que ela separa um texto do Velho Testamento, um texto do Novo, um texto de Salmos e um texto de Provérbios. Se você fizer durante todo o ano, ao final de um ano, você terá lido a Bíblia toda. E lembre-se, em Lagoinha Castelo nós temos vários estudos bíblicos. Às segundas-feiras, às quartas-feiras, às quintas e domingo nós temos a escola dominical, às 8h30 e às 17 horas. Procure nos canais digitais da igreja cada um desses dias de estudo, com qual estudo mais lhe interessa, e venha participar, porque isso vai edificar a sua vida. Semeando com generosidade, hoje nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7 diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Você se lembra que nós, há poucos dias atrás, fizemos uma discussão sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, salvo engano. Eu acredito que foi capítulo 4, na verdade, capítulo 5 do Ministério da Reconciliação, onde, agora eu estou perdido, se foi 4 ou 5, não importa, onde nós falamos sobre o entendimento errado da Escritura, às vezes, de lermos um texto desconectado do seu contexto. E esse aqui é mais um desses textos em que a gente corre esse tipo de risco, porque ao lermos, o texto diz assim: aquele que semeia pouco também colhe pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Entretanto, isso pode dar uma ideia errada de que o apóstolo Paulo está dizendo assim: quem tem ofertas grandes, colhe muito, quem tem ofertas pequenas, colhe pouco. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está fazendo. O apóstolo Paulo já vem desde o 2 Coríntios, capítulo 8, fazendo incentivo à contribuição, especificamente a contribuição para algumas igrejas pobres, algumas igrejas judias pobres. E aqui agora ele vai continuar falando da importância da contribuição. Na primeira sessão, que ele fala de 9, de 1 a 5, ele exorta a igreja em Corinto com a questão da importância que a contribuição dos coríntios fosse uma expressão de generosidade e não de avareza. Então ele vai dizer, olha, é importante que a gente contribua com generosidade e não de maneira avarenta. E agora ele vai trazer esse versículo que chama atenção: aquele que semeia pouco, colhe pouco, pouco ceifará, e aquele que semeia com fartura também, com abundância também, vai colher. E aí a ideia é de, então se eu dou muito, eu recebo muito, é quase que se fosse um mecanismo de troca com Deus. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é simplesmente usar uma metáfora muito comum de um truísmo agrícola aqui. Não é muito difícil de entender que as sociedades, especificamente a sociedade judaica, a gente vê isso no Velho Testamento, em grande parte do Novo, era uma sociedade agrícola, então as metáforas usando o campo, usando a terra, usando a plantação eram muito comuns. E não é diferente aqui também com os coríntios, que por certo conhecem a agricultura e sabem da agricultura e de como funciona o plantio da terra e a colheita. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é simplesmente a confirmação de um fato. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. O que ele está dizendo aqui para a igreja é simplesmente o seguinte: é necessário que a gente semeie bastante, porque se a gente não semear bastante, nós não vamos colher bastante.
Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: se as nossas ofertas não forem generosas, elas forem pequenas, haverá necessidade, porque a colheita será pequena. E ela será pequena porque a semeadura foi pequena. E se as nossas ofertas forem grandes, ou seja, se a semeadura for grande, a colheita será grande, ou seja, nós vamos beneficiar mais gente. Mais gente. Então, não é em nenhuma hipótese um mecanismo aqui de estimular os coríntios a terem uma barganha com Deus. Eu vou semear muito que aí Deus me dá de volta. Em nenhuma hipótese é isso que está posto. Paulo está só lançando mão de uma metáfora agrícola aqui, obviamente porque o seu público, aquele que lê essa carta, compreende essa metáfora. Então ele está trazendo essa metáfora. E como é que a gente pode afirmar que é isso? Nós já falamos aqui que uma regra básica de exegese e de compreensão do texto bíblico é para você olhar para o contexto. Se você olha para o contexto inteiro, Paulo não está falando de uma relação com Deus para que nós possamos ter retribuições. Paulo não está falando da nossa relação com Deus para que a gente faça alguma coisa e Deus retribui o outro. Em nenhuma hipótese. O que Paulo está falando no capítulo 8 e no capítulo 9 é da importância das ofertas, da importância das contribuições. Portanto, ele vai dizer que, olha, é necessário contribuir com generosidade. A generosidade, a oferta generosa, ela é enfatizada na Bíblia diversas vezes. O que Paulo está usando aqui, a ideia de Deus ama quem dá com alegria, no versículo 7, cada um dê conforme determinou seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá alegria, com alegria. Ele está usando de alguma forma uma referência de Provérbios 22, 9. Essa é a ideia, Deus abençoa quem dá com alegria. Mas nós temos outros textos na Escritura, eu vou até abrir aqui, Provérbios 22, 9, para que a gente possa ler juntos. Provérbios, capítulo 22. Aliás, na Bíblia 365 a gente está lendo exatamente Provérbios, salvo engano, 22 ou 23. Provérbios 22, 9 diz: melhor é viver num canto sobre um telhado do que repartir a casa com a mulher... Ai, Jesus, eu li o 21, me desculpe. Gente, os áudios não são editados, tá? Eu não vou parar o áudio aqui, porque senão a gente edita e vai voltar tudo e dá um trabalho danado. Vamos voltar aqui. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. É esse versículo que Paulo está usando como referência. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. É desse tipo de truísmo que ele está dizendo, é desse tipo de ação que ele está dizendo, da generosidade de quem reparte o pão. Nós temos diversos outros versículos na Bíblia que enfatizam a necessidade de contribuirmos com alegria. Deuteronômio 15, 10 e 11, Romanos 12, 8, e a gente poderia citar alguns outros. Então, esse versículo não é para dizer que existe uma relação de barganha com Deus. E se você já ouviu alguém usando esse versículo dessa forma, o usou de forma equivocada, infelizmente. Bom, então qual que é o aprendizado que nós temos aqui sobre esse texto de 2 Coríntios? O primeiro deles é que a contribuição, a oferta, faz parte da vida cristã. Jesus, na oração dele, ele vai, no Pai Nosso, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A lógica é comunitária. O pão nosso. Não é o pão meu, é o pão nosso. Significa que cristãos em comunidade contribuem uns com os outros e abençoam uns com os outros com a sua contribuição. A lógica é comunitária. Não faz sentido viver vida cristã sem contribuir. Não faz sentido viver vida cristã tendo muito e outros passando necessidade e não havendo contribuição. A lógica é comunitária. Eu vou voltar na oração de Jesus. O pão nosso é nosso. Eu já falei várias vezes aqui, eu já fiz 2 estudos dizendo que gente precisa de gente para ser gente. Essa é a lógica do Evangelho. Nós já falamos 2 vezes aqui. Outro aprendizado é que a igreja deve se responsabilizar pela contribuição e ajuda dos que precisam. É isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos coríntios no capítulo 8 e no capítulo 9 de 2 Coríntios.
A lógica é a igreja se responsabiliza. A igreja deve se responsabilizar pela contribuição e essa contribuição deve ser generosa. Mais do que isso, um aprendizado é que pessoas sozinhas não dão conhecimento de suas necessidades. Então, se você fica sozinho e está passando por necessidade, ninguém na igreja vai descobrir. Então é importante que você mostre para a igreja quais são as suas necessidades, para o seu círculo de amigos, porque isso não é vergonha, para que as pessoas possam contribuir. Porque não vai adiantar, a igreja não vai conseguir contribuir se você não der ciência das suas necessidades. O apóstolo Paulo tinha plena ciência aqui das necessidades das pessoas para quem ele pede oferta, é porque essas pessoas compartilhavam a necessidade. E talvez o mais importante aqui é que a contribuição não é uma troca com Deus. Semeando com generosidade, não porque eu estou trocando, mas porque é um princípio. Eu semeio com generosidade porque é importante haver uma colheita farta. Porque a igreja tem muita gente que precisa. Não somente a igreja, mas também fora da igreja. E nós, cristãos, devemos ser uma referência no que diz respeito a ofertas. Desculpe aí no meio do áudio essas interrupções, a leitura errada de Provérbios 21, mas como eu já disse a vocês, esses áudios não são editados. Então, que Deus os abençoe e que possa nos ajudar a contribuir e semear com generosidade. Deus te abençoe.